Voltamos hoje com o último episódio do Marketing Digital por Ela. Essa conversa que a gente tem a cada episódio falado sobre as etapas do funil de vendas, né? Então, hoje é o 6º episódio. Nós já falamos um pouquinho de conceitos básicos aí do marketing digital, falamos das etapas de atração, conversão, relacionamento, vendas, e hoje a gente vai falar sobre análise de resultado, métricas. Mas antes da gente entrar nesse assunto, meninas, como vocês estão? Nath? Tudo certo, Carol, e você? Tudo ótimo. Cata, como é que tá por essas bandas? Tudo bem por aqui. Coisa boa. Bom, gente, na conversa passada a gente pincelou de leve aí a importância das métricas, mas hoje é o dia da gente falar especificamente sobre isso. E eu vou começar com uma pergunta bem simples para a Natália. Nath, o que é importante ser medido no marketing digital? Super simples, né? Bem simples. Só para começar. Então, a gente pode medir tudo no marketing digital. O que é importante vai depender da empresa, mas né, do segmento mas a gente tem inúmeras métricas que podem ser medidas, só que a gente só tem 24 horas num dia, né? Então a gente tem que selecionar aquelas que fazem mais sentido para a empresa, para o seu segmento, que tem relação com a estratégia do teu negócio, né? Então, por exemplo, a gente tem métricas, eu até anotei algumas coisas aqui, Carol. A gente tem métricas voltadas para e-mail, por exemplo, que são as métricas de abertura, de clique, de bounce, hard bounce, soft bounce. É importante medir? Sim, se você envia e-mail. Se você não faz a estratégia de e-mail, isso aqui você pode desconsiderar. Métricas de conversão, como o número de leads, número de oportunidades, CPA, né, custo por aquisição. Métricas de campanhas de mídia paga, então tem o CPL, custo por lead, CPC, custo por clique. Então tem inúmeras métricas que você pode e deve medir sempre que fizer sentido para você. A gente não vai falar aqui de todas as métricas, né? Mas as que eu considero mais relevantes, e acho que a maioria das agências, pelo menos, pensando no resultado da empresa, né? Não falando só assim, vou falar de métricas de marketing, pensando no resultado da empresa, são as métricas de receita e de vendas, que são as 3, assim, tem algumas, mas a gente vai falar de 3 principais, que é o ROI, retorno sobre investimento, o CAC, custo de aquisição do cliente, e o LTV, que é Lifetime Value, ou tempo de vida do cliente. Isso. Me deu um branco aqui em português também, fiquei buscando. Então, assim, a gente pode falar um pouquinho mais dessas, mas elas são as que representam, que traduzem tudo aquilo que você investe e recebe de retorno, e aí você chega num número que é importante você acompanhar ao longo do tempo. Acho que eu não vou falar muito mais para você perguntar antes. E elas são definidas, essas métricas são definidas lá no começo do projeto, quando você implementa o objetivo, as metas, você já define quais dessas métricas lá no final você vai avaliar, é isso? Sim, é porque você começa avaliando desde o início, né? São métricas que você pode fazer semanalmente, mensalmente, tem algumas que você vai avaliar ano a ano. O mais importante é que você seja consistente e faça com uma frequência, sempre considerando as mesmas variáveis, senão você não vai ter o mesmo resultado no final. Então, por exemplo, o ROI... pode falar, Cata. Não, e é bem isso, né? Porque principalmente vários indústrias e negócios, eles têm ciclos de venda, né? Então, algumas empresas, elas são seasonals, né? Elas têm as estações, então você tem pico de procura e de venda, né? E outras áreas não. Então, que nem a Nath falou, é super importante a gente estar... Se a gente vai ficar comparando e pegando, né, esses resultados, eles têm que ter realmente essa mesma periodicidade para você poder inferir um insight certo. Então, acho que às vezes essa daí é a maior dificuldade. Às vezes a pessoa, mas eu diminuí, sei lá, o meu custo aumentou. Mas assim, mas o teu resultado foi pior, foi melhor?
Então você tem que sempre, né, só reforçando o que você está falando, Nath, se você vai analisar dado, você vai ter que estar sempre, né, comparando banana com banana, né? Então, assim, fruta com fruta, periodicidade com periodicidade, métrica com métrica, para você realmente inferir e conseguir pegar o insight certo e sempre ir polindo dali. Faz sentido? Sim, as métricas são entrelaçadas, né? Não adianta você, é o que você falou, o custo aumentou, mas e o resultado? Aí você vai dividir um pelo outro, aí tem várias fórmulas, né? Para você chegar no valor que realmente representa aquilo que está acontecendo dentro da sua empresa. Você aí que está acompanhando a gente e assistiu os outros episódios, você deve ter reparado que a palavra consistência vem aparecendo aí com certa frequência. Então, ó, anota aí os 3 Cs: constância de propósito, consistência e coerência. Isso tem que estar em tudo que a gente faz na vida. Agora, dica também hashtag dica para vida, hein? Dica de ouro, hein? Guarda essa. Eu adoro quando a gente está falando aqui, vocês começam a falar em SQL, S não sei o quê, MQL, esse tanto de sigla, CPC, CTR, SO, meu Deus, é muita coisa. Cata, me explica, por favor, traduz para a gente. O que significa 3 siglas que são as que eu mais ouço? ROI, CAC e LTV, que até vocês já falaram algumas vezes por aqui. Sim, então vamos lá, que nem a Natália falou, né? E a Natália vai me ajudando aí com as traduções. Então, o ROI, o retorno sobre investimento, é o retorno financeiro, né? Obtido com os investimentos em marketing. Então, assim, imagina, a gente sempre faz essa analogia, né? Se eu tô dentro, olhando para uma máquina, sabe aquelas de Coca-Cola que você coloca dinheiro? Se eu estou colocando $1 e a máquina me cospe 2, me cospe $1,50, quantas vezes eu vou ficar fazendo isso? Quero 2 dessas, né? Para cada mão aqui. Quantas vezes você vai estar fazendo isso, né? Então, eu acho que o retorno sobre o investimento é uma métrica super importante, principalmente para o empreendedor ou o pequeno empresário, porque eles veem assim, nossa, custa R$1.000, $1.000. Eu falo assim, não, mas calma aí, mas a pergunta não é quanto que te custa, quanto que esse investimento vai te dar em retorno, né? Então, é uma pergunta muito mais inteligente, porque se você tiver métrica e se você tiver referência, você vai dar um jeito, vende o carro, faz o que tiver que fazer, né? Sabendo que eu vou ter um retorno daquela quantia. Então, uma coisa que às vezes eu vejo como limitação de alguns pequenos business owners, né, empreendedores, é que eles ficam muito apegados num valor, em vez de entender que aquele valor vai te dar um retorno que vai ser, estou colocando $1 na máquina, vai me cuspir uns 50. Estou colocando $1.000 na máquina, vai me dar 1.500. Então, assim, isso é uma métrica muito interessante, que é mais de mindset, né? De você não olhar quanto que está sendo investido, mas quanto esse investimento está me retornando. Né? Então, acho que esse a outra coisa também, o segundo sigla, né, que você comentou, é o custo de aquisição de cliente. Então, de novo, custo, né? Então, você realmente tem que saber qual que é o seu custo de aquisição. E esse custo de aquisição, né, é interessante você saber, para você também entender quanto... a gente tem a terceira sigla que você falou, que é Lifetime Value cliente, né? Então, às vezes, as pequenas empresas e empresas grandes que elas querem dominar o mercado, eles não olham muito para o custo de aquisição de cliente. Ele fala, cara, eu vou perder dinheiro aqui, mas eu adquiri um cliente. E aí, uma vez que eu fisguei esse cliente, eu sei que o cara gosta do meu produto, eu vou vender para ele, né,
uma sequência de outros produtos, porque já vou ter adquirido ele, correto? E vou capitalizar nessa longevidade que eu vou ter, né, ao continuar engajando com ele. Então assim, esse daí é uma outra métrica que a maioria dos pequenos empresários não entendem. Metrificar e saber quanto que realmente me custa adquirir um cliente, né? Principalmente hoje em dia, quanto mais as pessoas têm oportunidades de acesso, né, ao telefone aqui. Então, assim, a maioria das pessoas não faz uma compra impulsiva, cheguei e comprei, e sim você tem muitos toques, né? Vou mandar um e-mail, vou mandar não sei o quê, a pessoa vai ligar, vou fazer um retargeting, um anúncio de retargeting. Então, assim, hoje em dia existem mais custos embutidos, né? Não é simplesmente um anúncio na televisão como era antigamente, mas sim, hoje em dia, o ciclo de compra é maior. Então, todos esses reaches, todos esses esforços que estão sendo feitos têm que ser quantificados no custo de aquisição do cliente. Mas também, uma vez que você adquire esse cliente, você também tem a possibilidade de continuar, né, upselling e fazer com que ele fique com você o maior tempo possível e faça um referral, enfim. Então, acho que esse, como a Natália falou, são as principais métricas e que a grande maioria dos pequenos empresários não entendem, porque eles a grande maioria acaba pensando em eu não tenho dinheiro, mas como é que eu vou investir isso? Mas eles não entendem no retorno que aquilo vai dar para eles, né? E como metrificar. Tem um cliente meu que ele não importa em ter um custo de aquisição de cliente alto, porque ele quer dominar o mercado. Porque ele fala, olha, eu estou perdendo dinheiro aqui nesses 4 produtos, eu estou pagando para o cara comprar meu produto, né? Porque em termos de preço, mas estou tendo uma dominação desse mercado, e aí eu tenho 5 outros produtos que ele vai comprar lá na frente, e que aí o lucro é grosso. E aí faz sentido perder na frente para ganhar mais posteriormente. Complementa aí, Nath. Depende muito da estratégia do negócio, né, Cata? Exatamente, como você falou. Porque, por exemplo, é sempre interessante, por isso que você tem que se comparar com você mesmo. Né? Qual é a sua estratégia nesse momento? Às vezes você vai ficar no início, o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, pode ficar muito mais alto do que nos anos seguintes, que você está começando um negócio. Então as pessoas não te conhecem, você vai ter que, porque ali no CAC você tem que colocar quanto você investiu em marketing e vendas e dividir pelo número de clientes novos. Aí você tem uma noção de quanto custou cada cliente. Então, o meu cliente custou R$200, por exemplo, para eu fechar. Quanto que ele vai me trazer de retorno? Aí são outras comparações que você vai ter que fazer. Então, aí você vai fazer assim, eu vou calcular o CAC de 2021, vou calcular durante os próximos 5 anos para ver. O ideal é que ele diminua. Então, o CAC, quanto menor, melhor. Mas dependendo da estratégia, como a Cata falou, pode ser que daqui a 2 anos eu lance um novo produto, o CAC vai aumentar para aquele produto, mas o que importa é, você não vai comparar com outras empresas, você vai comparar com a sua estratégia, com o seu negócio, mas você vai estar mensurando. Se você não estiver mensurando, você pode estar perdendo dinheiro, deixando dinheiro na mesa, né, como se diz. E o ROI, diferente do CAC, o objetivo é que ele seja cada vez maior. O ROI é a receita menos o custo, dividido pelo custo. Então, gente, teve uma... Oi, desculpa, Nath. Não, pode falar. Quanto maior, melhor. Eu ia falar só. Boa. Eu estava lembrando aqui uma conversa que nós tivemos e que você, Nath, usou uma definição que eu achei ótima, quando a gente estava conversando sobre a evolução das metodologias do marketing, das metas que estão muito mais mensuráveis, e a Nath usou que antes a publicidade, o marketing, era o amor que não se mede. Mas hoje a gente mede tudo. Então, olha que maravilha. E eu sou da área de branding, de relações públicas. Então, a minha área de atuação ainda tem um pouco desse amor que não se mede,
mas eu estou vendo que daqui a pouco a gente vai conseguir medir até ações de branding mesmo, que são também mais intangíveis em alguns aspectos. Legal. Então, vamos considerar que fiz minha lição de casa, planejei, passei por todas as etapas do inbound, estou com todos esses relatórios em mão, analisei tudo. Como que isso me ajuda para o próximo planejamento? Nath, se você quiser começar. Então, acho que eu dei até um spoilerzinho nessa minha resposta anterior, que você precisa estar comparando, você precisa estar sempre mensurando com aqueles mesmos, com aquelas mesmas variáveis. De nada adianta eu acrescentar custos e dizer que o meu ROI diminuiu, sendo que eu não estava considerando esses custos antes, eles já existiam. Então, é super importante você mensurar, estar acompanhando os seus resultados, porque assim você vai conseguir entender o que funciona e otimizar aquilo que funciona, o que não está funcionando, reduzir ou alterar para ver se funciona, sempre controlando. A questão no final das contas, a gente fala que não é fácil, é simples, mas não é fácil. Essa parte de mensuração que eu considero também nos Estados Unidos muito mais evoluído, as pessoas lá têm uma competitividade muito maior entre as empresas, já existe essa cultura de mensuração. No Brasil ainda é muito... isso está mudando, até com marketing digital, mas ainda é muito assim, estou investindo X, eu preciso vender tanto e só. Mas tem muita coisa que a gente tem que analisar, sabe? É muito detalhe, mas tem que ser, e não tem a ver com a outra empresa, com o teu concorrente, tem a ver com a tua empresa. Entenda o que é bom para a tua empresa. Conte com a ajuda se precisar, inclusive nós aqui ajudamos, né, menino? Sim, exatamente. Mas assim, não deixe de mensurar, né? Se você não está mensurando, você não tá ganhando. Bem provável que você esteja perdendo. Sim, e tem que começar por algum lugar, né? Então, tipo assim, eu acho que o fato de você estar sempre olhando os números, né, te cria, né? Mas como assim? Nossa, aumentou. E aí a grande maioria dessas ferramentas digitais, tanto o e-commerce quanto de CRM, elas têm uns gráficos, né? E te dão esses reports que você pode ir começar a xeretar. Então, assim, se essa análise de dados é algo novo para você, e eu falo isso porque a grande maioria dos meus clientes, né, nessa primeira abordagem, tá, então vamos ver onde é que você está. Qual é o teu custo por aquisição? Qual é o lifetime value? Eu não sei, mas está lá. Não, mas eu nunca abri, mas eu nunca vi. Então, se esse é o seu caso, não acho que é algo muito intimidador, porque, que nem a Natália falou, né, e a gente comentou, é um trabalho constante, tem que se começar de algum lugar. Dependendo do seu faturamento, você vai conseguir ver resultado, né, muito mais rápido, ou num período de tempo um pouquinho maior. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que faz, né, um e-commerce que é milhões de dólares, então, tipo, a gente tem que olhar com muita frequência, porque se sei lá, o custo caiu, né, de anúncio, alguma coisa assim, puxa, eu tô perdendo venda, né? Ou então se aumentou demais, puxa, por que aumentou? Então, assim, às vezes, dependendo do volume do seu negócio, mexer, né, ajustar um número pode te dar um resultado muito maior lá na frente, né? Então, isso também é algo super interessante com relação à frequência com que se tem que olhar os dados, né? Faz sentido, Nath? Você Sim. Aqui na Make It, a gente faz relatórios mensais com as métricas do cliente. A gente, pelo nosso negócio, a gente entende que mensalmente a gente consegue entregar e ficar comparando. Então, a gente sempre compara, por exemplo, o relatório de fevereiro, que normalmente sai na primeira semana de março, a gente compara com o relatório de janeiro. Então, o número de visitantes, o número de leads foi aumentando, como é que está acontecendo isso? E é interessante para o empreendedor, né, para o empresário, quando ele começa a acompanhar isso, ele tem muito mais controle sobre a agência dele.
Porque ele começa a acompanhar, começa a entender de que forma ele cobra. E a agência vai ter que entregar, né? Se o empresário não conhece aquilo, não faz questão de saber, a agência pode estar até fazendo coisas assim, que são métricas de vaidade, né? Que são aqueles seguidores que aumentaram no Instagram, são os conteúdos que eu estou te entregando. A agência pode estar entregando tarefas e não resultados. Olha que dica importante. Bem colocado. Essa, hein? Pois é, menina. Muito bem bom. falado. Mereceu um hashtag aqui hashtag também, dica pra ti. Gente. Não, como é que é? Não está ocupado, e sim... Ai, esqueci agora a frase. E sim, tipo, realmente produzindo, né? Peraí que eu tenho uma frase dessa aqui, ó. Ai, cadê? Em inglês, Tata. Activity is often unrelated to productivity, and business, de busy, rarely takes care of business. That's right. De algum livro aí que a gente leu. Totalmente verdadeira. Inglês, tá? Eu coloco a tradução aqui, assim, coloco a tradução em inglês do que eu falei. Bom, já que a gente está falando frase aqui, eu também lembrei de uma que eu li esses dias e que acho que cabe aqui. Nenhum problema é um problema se você não o está medindo. Total, cabe perfeitamente. Vale aqui também, hashtag, gente, fica essa dica. Gente, tomara que vocês aí em casa, no trabalho, na praia, seja lá onde vocês estejam nos acompanhando, tenham curtido. O que a gente queria aqui era bater papo entre amigas sobre coisa que a gente gosta, que é o nosso trabalho, e com o intuito de levar insights para você, né? Fazer você abrir a cabeça, ver outras coisas que estão sendo feitas e pensadas por aí. Então, a gente espera que você tenha curtido muito, porque a gente curtiu, né? Para a gente é sempre divertido estar juntas aqui. Se você perdeu o episódio em que a gente se apresenta, então eu vou retomar aqui. Eu sou a Carol Reis, eu sou Relações Públicas, estou me lançando aí nesse mundo de apresentadoras e eu estou falando aqui de Curitiba. Eu tenho a Natália, que é minha amiga há mais de 20 anos, publicitária, especialista em métrica, em mundo digital, em estratégias, especialmente para o segmento de comunicação, de educação. Obrigada. Então, se você é dessa área, fala com essa mulher aí, que ela é super especialista, e ela está falando de Ouro Preto. Isso aí. E a Catarina, minha amiga maravilhosa, publicitária, fera, mulher é sagaz em negócio, tem faro de negócio, conhece tudo aí das estratégias do mundo digital e está falando lá da Califórnia também, conquistando o mundo, essa mulherada. E a gente quer continuar esse papo com você, então se você tem sugestões de qualquer outro tema que você gostaria de ver a gente debatendo aqui, e se quiser voltar em qualquer assunto que a gente conversou nesses 6 episódios, a gente está aqui à total disposição e vamos pensar quais são os próximos temas, certo, meninas? Vamos, com a ajuda de quem está assistindo. Exatamente. Comentem, perguntem. A gente está aqui para vocês, né? Eu acho que esse bate-papo é mais para poder dividir toda essa experiência e é muito legal o fato de a gente, cada um estar num lugar diferente, trabalhando em segmentos diferentes. Então, se você tem o seu próprio negócio, a gente vai adorar entender um pouquinho mais e ver como é que a gente pode colaborar, né? Isso aí. Então, meninas, um abraço de longe, que agora todos os abraços são de longe. Super beijo para vocês e um beijo para você que acompanhou a gente. E até a próxima. Tchau, beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.